Isso é muito importante, eu falo muito para as minhas alunas. Tem alunas minhas que às vezes começam a demorar para dar um resultado e eu sei que tá treinando, eu sei que tá comendo bem. Eu já vou, mando e falo assim, ó, quero o exame. Ou algumas que eu já sei que estão acima do peso. Por algumas perguntas que eu faço e elas me respondem, até baseado um pouco nesse questionário que vocês viram, na anamnese que eu faço. Se eu percebo algumas coisas, eu já peço também exames de sangue. Ah, mas Nívia, quais são os exames de sangue? As minhas alunas, a maioria sabe, eu vou compartilhar alguns com vocês aqui que é extremamente importante vocês entenderem. O primeiro deles é a insulina de jejum, tá? Isso é o principal. Quando o aluno vem assim pra mim, ai Nívia, tá tudo bom, já deu minha glicemia de jejum, tá abaixo de 100. Eu falei, não, mas não quero saber a glicemia de jejum, quero saber a insulina. Eu quero saber lá a hemoglobina glicada. Por quê? Porque para a glicemia de jejum estar ruim, é porque você já está muito, muito, muito mal em outros fatores. Entenderam? Então, ela vai ser um dos últimos pontozinhos ali que vai ser alterada e que você vai... nisso outros vários fatores já vão estar alterados e prejudicando você, seja em emagrecer, seja em melhorar sua saúde no geral, tá? Então a insulina de jejum, você deve fazer ela, né? Aquele teste que você faz para ver se você está diabético ou não, ou se você está próximo à taxa de pré-diabetes, diabético ou não. É desejável que o número fique abaixo de 8 lá, quer dizer, que fique abaixo de 8, o ideal é que fique, para ficar melhor ainda, abaixo de 3. Tá? Às vezes muito próximo ali, 5,9, 7, no caso da hemoglobina glicada, você já pode estar com uma pré-diabetes sem saber. Claro que você vai analisar mais de um fator, o médico vai analisar, mas infelizmente eu gosto de alertar, porque tem aluno meu que vai em médico e ele vê a glicemia de jejum ou ele meio que ignora, ele não passa a informação para a pessoa. Então vamos supor, a glicemia de jejum dela tá abaixo de 100, tá? Tá uns 85, tá uns 80, uns 90, às vezes 95. Só que a hemoglobina glicada dela já tá lá para cima de 5,4%. E aí, você pega mais uma ou outra ali parte do exame e você vê que a pessoa já tá assim para entrar numa pré-diabetes ou ela já está pré-diabética. E aí o médico olha aquilo rapidamente, né? Geralmente SUS e tal. Não, você tá ótimo, seus exames estão bem, vai lá. E a pessoa ela volta a fazer tudo igual como ela sempre fez. Aí dá coisa de meses ou 1 ano, 2 anos, a pessoa entrou numa diabetes. Então vocês têm que ficar atentos à insulina de jejum, tá? Desejável que esse número fique abaixo de 8 e o ideal é que fique próximo de 3 ali para ficar mais saudável, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá bom? E o que vai alterar essa questão da insulina? Alimentos com excesso de carboidrato e açúcar na dieta, é o principal, tá? E é onde você deve prestar mais atenção, vou falar isso mais pra frente. A glicemia de jejum, como eu falei, ela geralmente o nível normal dela é entre 70 e 100, mas se você já estiver próximo de 100, a chance de você já estar com um outro probleminha, seja na hemoglobina glicada ou na insulina de jejum, também já é grande, tá? E a hemoglobina, a glicada, né, é a quantidade de glicação, ou seja, se você passa um tempo, vamos supor que você passa 3 meses comendo mal, comendo muito carboidrato refinado, muito pão, muito açúcar, muito refrigerante, muito doce, muito chocolate. Ai, agora eu vou no médico, eu vou fazer exame, então eu vou ficar essa semana bonitinho. Não adianta fugir. O exame da hemoglobina glicada, ele vai pegar o seu histórico ali, através da glicação, né, pela quantidade de proteína da hemoglobina, e ele vai mostrar exatamente no exame como que você tá. E aí por isso dá pra gente entender como que tá a sua dieta nos últimos meses, entendeu? E aí, o que é uma questão muito importante que hoje eu vou falar aqui? Vocês vão ver muito a questão do Alzheimer. Então, olha só, às vezes a gente acha que um problema só na hemoglobina glicada, na insulina, na glicemia de jejum, tá só relacionado ao emagrecimento, ao ganho de peso, e ela já está sendo considerado um antecipador, né, uma predisposição à doença de Alzheimer.
E por conta de quê? Por conta do excesso de açúcar, o excesso de carboidratos refinados. Então é muito além de uma questão física e de uma questão de estética, né? E às vezes, principalmente se você tem alguma avó, tia-avó, algum parente mais idoso que teve doença de Alzheimer, ou que tá com diagnóstico de doença de Alzheimer, você deve prestar atenção, porque se você continuar com uma má alimentação, já tem um fator genético ali, as chances de você ser essa pessoa no futuro é muito grande, ela aumenta. A proteína C reativa, ela indica os processos inflamatórios, tá, no corpo, o resultado do desejável que fica entre 0 e 3, e se dá acima disso é porque você já pode estar com problemas inflamatórios no seu corpo. E isso pode ser por problemas de alimentação, tá? Então tudo aqui está em torno da questão da alimentação, do sedentarismo. E mais pra frente vocês vão ver alguma questão dos exames, dos medicamentos também que podem alterar, tá? A homocisteína, eu já cheguei a pedir isso quando a aluna minha foi fazer, porque é um exame também que a gente não vê muitos médicos solicitarem. E é um exame, é um indicativo, né, um indicativo que você precisa ver que pode estar relacionado à doença de aterosclerose, problemas do coração, doença cardíaca, derrame, demência, até mesmo infarto. E, claro, o médico ele não vai pedir isso para todo mundo, né? Depende do histórico ali. Mas se uma pessoa já é obesa, se uma pessoa ela já está com a glicemia, com outros fatores de risco, além da obesidade, é interessante pedir esse exame, porque isso pode ser um indicador ainda maior de risco cardiovascular coronariano. Tá? Então, esse é importante também. E também ele está relacionado à questão do Alzheimer. Então, qualquer nível de homocisteína acima de 10 mmol no sangue é considerado elevado. Também foi demonstrado que níveis altos de homocisteína triplicam a taxa de encurtamento dos telômeros. Os telômeros eles indicam a questão de imunidade também. Então, isso vai declinando. Então, vocês vão vendo que são vários fatores, tá vendo? Tudo está interligado. E ainda pode afetar a questão da vitamina D, tá? Então, esse é um exame também bacana de quando vocês forem fazer um check-up geral, vocês pedirem, chama homocisteína, tá? Ou falar com o médico, que aí o médico já vai explicar, porque provavelmente às vezes ele vai até levar um susto de você falar sobre isso, porque não é todo mundo que fala, mas já pode ajudar também. E aí você consegue corrigir isso, né, se o seu tiver muito alterado, tomando suplementos como vitamina B, né, complexo B e ácido fólico pode consertar essa questão. E por último, a vitamina D, gente, que hoje em dia está sendo tão falada aí até pela questão do coronavírus. É uma vitamina que o brasileiro em geral, os índices do número de pessoas com baixa em vitamina D é muito alto. Então na outra live eu ainda falei, né, como que no Brasil não vai morrer tanta gente se vitamina D é baixa, se diabetes é alto, se doenças cardiovasculares e hipertensão são elevadas, né? A gente tem várias pessoas aí que tá uma bomba relógio dentro do corpo.